Se você trouxe a palavra de Deus, vamos compartilhar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Até aqui. Senhor, fala com o teu povo, com a tua igreja. Fala, Senhor, com cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão nesse templo. Que essa palavra possa ser de vital vida, experiência e graça para cada pessoa. Nos ajude, a Deus, a entender e a caminhar nos teus caminhos. É o meu clamor e meu pedido em nome de Jesus. Amém. Ontem eu ouvi um pastor falando sobre um tema. Esse pastor estava dando uma entrevista, ele é um norte-americano. Eu não conheço profundamente o ministério do pastor Marlis Murdock, eu não conheço. Já vi algumas mensagens dele, eu sei que muitas pessoas criticam, outros não. Não estou aqui para isso, pelo contrário. Por ele ser um homem de Deus, eu respeito. E ele ontem estava dando uma entrevista para o pastor Silas Malafaia da Assembleia de Deus. E eu estava assistindo o programa nosso pela CNT, depois assisti um pouquinho o programa, eu gosto de assistir todos os programas que passam no mesmo horário que o nosso. Então estava passando na CNT o programa da Catedral Evangélica, na Rede TV estava passando o programa da Assembleia de Deus do Brás, pastor Samuel Ferreira. Na Bandeirante estava passando o pastor Silas Malafaia, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e ele estava entrevistando o pastor Marlis Murdock, que é um pastor norte-americano. E na Record estava passando o casamento blindado com o pastor da Igreja Universal. Eu estava assistindo um pouquinho de cada, colocava no nosso, depois eu voltava, para que a gente possa corrigir. Eu falo isso muito até mesmo com a nossa produção do programa. Eu falo, é bom que a gente assista, para ver o que a gente está acertando, o que estamos errando, o que de repente, é bom isso. Eu parei para ouvir o pastor Marlis Murdock quando ele começou a falar. E eu achei uma coisa engraçada, como Deus ele age. Na quinta-feira eu fui até o Vale da Bênção, eu estava ali orando, buscando a presença de Deus, na face do Senhor, e Deus me deu 3 mensagens naquele dia. Me deu a mensagem da sexta-feira, me deu a mensagem da manhã, e me deu a mensagem da noite. Mas Deus não tinha me dado a mensagem da tarde. Eu até falei, Deus, me dá mais uma mensagem só. Aí eu já saio daqui nessa quinta-feira completo. Já saio com todas as mensagens do final de semana. E Deus não tinha me dado. Eu falei, se Deus não quer dar agora, Ele tem algum porquê. Vim embora e ontem, o pastor Marlis Murdock, quem assistiu, falou uma coisa que aquilo me impactou muito. Porque ele disse assim, tem uma coisa que eu tenho medo na minha vida. É ser enganado pela mentira. Aquela frase dele foi muito impactante para mim. Eu tenho um medo na minha vida de ser enganado pela mentira. E se nós não abrirmos os nossos olhos, eu e você podemos ser enganados pelas mentiras. De várias maneiras. A mentira ela tem vários complexos, ela tem várias maneiras de agir na vida do ser humano. Mas toda mentira, ela é proferida como se fosse uma verdade.
Por isso que nós temos que ter todo esse medo e temor de não cair na mentira. Porque toda mentira, ela é pronunciada como se fosse uma verdade. Ela é pronunciada de uma maneira em que nós, naquele instante, compreendemos como se fosse uma verdade, uma coisa boa para mim, para você. Então, quando ele disse isso, que o grande temor da vida dele, um dos grandes temores que ele tem é ser enganado pela mentira, aquilo me deu um arrepio, porque eu faço deles as palavras que também são minhas. Eu tenho medo de ser enganado pela mentira. Eu tenho medo de tomar uma decisão na vida, achando que seja a melhor decisão da minha vida, e de repente é uma mentira. É algo que de repente vai me prejudicar, vai me destruir, vai acabar com a minha vida. Quer ver um exemplo? O maior exemplo da mentira está aqui, ó. Gênesis capítulo 3. Deus tinha feito o homem e a mulher. Colocou o homem e a mulher, Adão e Eva, num jardim, coisa mais linda, maravilhosa. Jardins belos. Você já imaginou poder comer de todas as frutas, a melhor qualidade, brincar com os animais? Você já imaginou que planeta gostoso que era? Comer o figo, comer chupar uma manga, comer um abacate, seja com a fruta que você quiser, da melhor qualidade. Foi isso que Deus fez para o homem. Deus deu ao homem o direito de dominar os animais. Deus fez a mulher perfeita para o homem. Deus fez o homem perfeito para a mulher. Não me pergunte como, mas o homem e a mulher eram para andar nus. Tão puro que era para ser o nosso. Um exemplo, você vê, quantas vezes a gente vê uma criança nua? Não é tão bonito de ver uma criança nua? Você não tem maldade nenhuma de ver uma menina, um menino, um recém-nascido nu. As crianças, você vai num parquinho infantil de uma escolinha, eu não sei como que está hoje, mas no meu tempo, tinha piscina, e a professora deixava a gente só de cuequinha, de zorbinha, cueca, seja lá o nome que você queira dar. É isso mesmo. E as meninas, só de calcinha. E a gente brincava lá, não tinha maldade nenhuma, não tinha malícia nenhuma. Porque o que acontece? Uma criança, ela não tem esse instinto de sexualidade que depois, quando a gente tem a idade adulta, passamos a ter. Então eu creio que Deus fez o homem e a mulher para não ter essa maldade. Mas um dia, Satanás se apossou de um animal. Satanás, ele veio e se alojou no corpo de um animal. Esse animal chama-se a serpente. E a serpente permitiu que o corpo dela fosse usada por Lúcifer. E ele então, de uma forma astuta, ele começa a conversar com a mulher. E ele começa a colocar em xeque o caráter de Deus. Ele começa a colocar em dúvida se Deus realmente é um Deus de amor, um Deus tão bom. E ele começa a falar com tanta veemência e com tanta certeza do que estava falando, que aquelas mentiras que Lúcifer começou a falar, na realidade se tornaram em verdades. Cuidado, irmãos, quando nós somos enganados por pessoas que vêm falar conosco e nós achamos que o que ela está falando é a pura verdade. Quantas vezes nós somos enganados por situações assim? Quantas vezes nós somos enganados por uma situação semelhante a essa? Eu me lembro uma ocasião que um amigo meu me procurou, e eu achei bonito da parte dele. Ele disse assim: Flávio, eu estou encantado por uma moça que um dia eu namorei, casado, pai, e um dia ele levantou pela madrugada, abriu a internet dele, o computador dele, e nesse site de relacionamento, quem que ele encontrou? Uma ex-namorada. Uma ex-namorada. E aí ele achou que ele poderia brincar com aquela situação, mas ele não conseguiu brincar. Essa ex-namorada tinha se separado do seu marido,
fazia pouco tempo e morava em um outro estado, fora de São Paulo, e estava sozinha. E aquela conversa vai, conversa vem, ela propôs para que ele fosse visitar ela. E ele estava deslumbrado com essa situação. Quantas vezes Satanás ele diz para você assim: ah, se você ficar com a outra, você vai ter uma vida feliz. A outra vai te fazer feliz. Ela vai fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Ele vai te fazer uma grande mulher. Mas são as mentiras de Satanás. Naquele momento a gente acredita. Naquele momento a gente fala: ah, é verdade, olha, eu mereço ser feliz. Ah, eu mereço essa oportunidade. Mas é uma mentira. É a sua queda, é a minha queda, é a nossa destruição. Mas naquele momento nós estamos cegos. Naquele instante a serpente ela cresceu dentro de nós. A serpente se tornou o único animal que a Eva ouvia. A Eva esqueceu de ver a beleza do leão, a Eva esqueceu da girafa, a Eva esqueceu dos demais animais que havia ali no jardim. A Eva esqueceu dos outros frutos. A Eva só dava ouvido a quem? A serpente. Pode ser que esteja acontecendo isso na sua vida. Você está dando ouvido a alguém que está falando, e você está achando que é verdade. Você está achando que aquilo que aquela pessoa está falando tanto para você é uma realidade. Você fala: não, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu preciso tomar essa atitude. E essa mentira fez com que a Eva caísse. Ela não só caiu, como ela fez Adão cair. E hoje todos nós sofremos consequências daquele erro da Eva. Então nós temos que ter cuidado. Essa palavra do Martin Murdock me impactou. Eu tenho medo de ser enganado pela mentira. Hoje mesmo eu estava vindo para a igreja. Eu não tenho nada contra nenhum partido. Sempre eu falo isso para não ter problemas aqui, irmãos. Mas sou sincero em falar da tristeza de ver a cidade como está. Eu estou triste de ver Sorocaba como está. Triste, como sorocabano, amando Sorocaba, eu estou muito triste. Uma cidade linda, 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 linda. Mas um dia nós acreditamos. Hoje nós oramos, respeitamos e sabemos e queremos que faça o melhor pela cidade. Mas até agora está difícil. O que será que está acontecendo? Mas um dia, mais da metade da população acreditou. Achou que, não, pode fazer, eu faço isso, faço aquilo. Tanto é que a reportagem de hoje do jornal principal da cidade diz que muitas obras estão paradas. Isso é tristeza para nós. Nós não desejamos isso. Nós queremos acreditar que vai mudar tudo isso. Quem está entendendo? Então tem hora que nós podemos ser enganados pela mentira. Eu e você podemos ser enganados por mentiras. Eu posso ser enganado, alguém de repente vir falar alguma coisa para mim, eu penso que aquilo é verdade. Eu penso que aquilo vai acontecer na minha vida. De repente nada daquilo que a pessoa falou é verdade. Então cuidado, queridos. Uma das coisas que nós temos que pedir a Deus: Deus, eu não quero ser enganado pela mentira. Eu não quero ser enganado. Quem aqui não lembra de uma história de uma moça? Ela foi enganada por um homem, acho que ela era dentista e ele era um policial militar. E ele prometeu que ia fazer dela feliz, papapá, só que o retrocesso dele era mentira. O passado dele dizia que ele era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito bruta. Ele foi muito bruto com as outras esposas que ele teve, mas ele era bom de lábia. E ele conseguiu enganar aquela moça, se não me engano, uma dentista, uma mulher muito eloquente, muito bem sucedida. E aquela mulher que era feliz, alegre, desapareceu. Depois que casou, porque até o casamento ele enganou todo mundo. Até no dia do casamento ele enganou a família dela, enganou os amigos dela. E ela era uma mulher muito experiente. Ela tinha já na época acho que 45 anos, 47 anos, uma mulher madura.
Uma mulher vivida, uma mulher que já tinha sido casada. Mas ela caiu na lábia desse homem. Um homem muito gentleman, muito fino. Mas o passado dele não era um bom passado. As pessoas falavam que o passado dele, ele já tinha tido problema com a primeira esposa, acho que a segunda, assim. Mas ninguém acreditava, porque ele era muito bonzinho. Ele falava bonito, papapá. E o que aconteceu? Ele casou com ela, conseguiu levar ela para o altar. Depois que ele casou, eles sumiram. E o pouco que as pessoas tinham contato com ela, ela sempre estava deprimida, sempre ela estava cansada, sempre ela estava chorando. O pouco que tinham contato, ele proibiu a família dela de ver ela. Olha aí, ó como que é as coisas. Até o dia que ele foi, espancou e matou ela. Matou. Porque ele se revelou quem ele era. Cuidado você ser enganado pela mentira. Cuidado a mentira te enganar. Cuidado a mentira fazer com que você acredite que aquilo seja uma verdade. Muito cuidado, queridos. Tenham muito cuidado. Tudo que você vê, que você lê, que você ouviu, que você... Um exemplo, hoje essa rede social. As pessoas escrevem o que elas querem. E de repente você lê lá, até está sendo feita gozação sobre isso agora, rede social, porque as pessoas escrevem com linhas subliminares, né? Com indiretas. E aí você se revolta, eu acredito nisso. É onde você de repente pode acreditar numa mentira. E a consequência pode ser terrível para você. Israel acreditou numa mentira. Moisés e Arão mandaram 12 espias, um de cada tribo de Israel, ir até a terra prometida, e ir lá observar a terra prometida e trazer informações ao povo de Israel. Quando eles foram lá, os 12 espias, 10 voltaram indignados, dizendo: olha, nós vamos morrer, olha, o povo de lá é muito forte. Eles levaram um povo de Israel inteiro a blasfemar contra Deus. Cuidado você acreditar no que os outros falam. Cuidado as pessoas influenciar você. Mas estão falando isso, meu irmão. Você sabe o que aconteceu depois disso? Quando eles vieram falando, os 12 espias, que eles vieram falando que 10 deles, só 2 falaram: não, a terra é boa, nós vamos vencer, Deus está conosco. Somente Josué e Caleb. Os outros 10, só negativismo. Sabe qual foi o preço que eles pagaram? Foi muito alto. Deus falou assim: essa geração não entra na terra prometida, eles vão morrer no deserto. Mas por que eles morreram no deserto? Porque eles começaram a blasfemar. Porque eles acreditaram no que 10 falaram. Mas todo mundo está falando. Todo mundo está dizendo isso aí. É? E você é todo mundo? Você acredita em todo mundo? Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter muito cuidado do que a gente de repente está vendo. Um exemplo, eu acho que comentei a semana passada aqui com a igreja. Eu não estou aqui, mais uma vez, só para você esclarecer algumas coisas. O Brasil está vivendo um momento caótico social. E se não forem tomadas atitudes enérgicas e até mudanças de leis, nós vamos ter muitos problemas seríssimos até a Copa e até as eleições. Há manifestações. A polícia militar, geralmente é a primeira que vai à frente nesse tipo de trabalho, no meu ponto de vista, acuada. Porque a imprensa, de vez de focalizar de uma forma muito sutil e uma forma sem lados, me perdoe, mas a imprensa tem hora que ela tem lado. Ela fica com a câmera no policial, para ver se o policial vai jogar alguma coisa, se o policial vai fazer alguma coisa, se o policial vai agredir alguém, mas não pega o outro lado. Não pega o lado quando pegam muitas vezes tonéis de urina e jogam no policial.
A imprensa não mostra. A imprensa não mostra os palavrões que é proferido contra a vida de um policial. Mas ele tem que ser preparado para isso. Vai lá você no campo de batalha e vê como que é a realidade. Mas o que eu achei que para nós foi uma tristeza enorme, foi um jornalista da TV Bandeirantes que foi atingido. Quando ele foi atingido, a imprensa logo de imediato falou, foi a polícia. Foi a polícia. A imprensa logo de imediato, foi a polícia. Mas ainda bem que teve imagens que mostrou que não foi a polícia. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo que falam é verdade para você. Nem tudo que escrevem é verdade para nós. Quem consegue entender? Nem tudo que pregam, estou falando com um pastor, pode ser verdade para você. Por isso que você tem que ter temor de cair na mentira. Porque de repente você pensa que aquilo que estão falando, escrevendo, estão anunciando é verdade. Mas todo mundo pensa assim. Você não pode ser igual a todo mundo. Você tem que pedir a orientação de Deus, a orientação do Espírito Santo. Senhor, o que é que está acontecendo? Não tomar atitudes precipitadas. Eu lembro quando vi as imagens, que eu fiquei sabendo desse jornalista da TV Bandeirantes, cinegrafista da TV Bandeirantes, que a imprensa falou, possivelmente foi uma bomba da polícia militar, Opa, não foi a realidade. O que eu gostei foi um outro jornalista, e o que eu achei forte é o seguinte, ele não quis mostrar a cara dele, porque ele podia sofrer retaliação. O jornalista, ele falou assim, não foi a polícia. Eu vi, não foi a polícia. O que pegou no meu amigo foi um baderneiro. Para vocês verem como tem dois lados. De repente a gente acredita acredita em mentiras. A gente acredita naquilo que passam para nós. Naquilo que a gente tem que acreditar, num geral. E aquilo de repente não é verdade. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Peça discernimento do Espírito Santo esse ano 2014. Fala, Deus, me dá sabedoria para que eu não acredite na mentira. De repente você descobriu que a polícia chegou e pegou um grupo de jovens que estavam fumando drogas na porta da faculdade. E o seu filho estava no meio. Nós como pais temos uma mania que é todo pai assim. Meu filho não. Ai, pastor, meu filho estava no meio, mas ele tinha saído aquela hora. Sempre o nosso filho, nunca, ele é o santinho, ele estava no meio lá, mas ele não faz parte daquilo. Não foi ele. Irmãos, comece a pedir a verdade de Deus. Espírito Santo, me mostra o que está acontecendo com a minha família. Me mostra o que está acontecendo na minha casa. Me dê discernimento. Me dê sabedoria para tomar atitudes certas. Mas o que o Senhor quer dizer com isso? Que eu devo chegar e agredir o meu filho? Não, de jeito nenhum. Mas que Deus te dê estratégias e sabedoria para que você possa trazer ele do seu lado. Porque muitas vezes o pai é o último a saber. Mas não é que o pai é o último a saber. É que o pai não quer saber da verdade. O pai gosta da mentira. Nós não gostamos da mentira. Não, meu filho não está envolvido nisso. Não, minha filha não, o filho dos outros. Não, as amigas dela, mas não a minha. Não caia nas mentiras. Que as mentiras, elas não te prejudiquem. Porque muitas vezes você vai cair nessa mentira. E lá na frente virá consequência. Tem mentiras que Satanás sopra no teu ouvido e você pensa que é verdade. E ela é a sua destruição. Ela é a sua ruína. Então fala, Senhor, este ano, me dê sabedoria, para que eu possa discernir o que é certo e o errado. Não permita que as mentiras contaminem meu coração.
Não permita que as mentiras tomem conta do meu íntimo. Porque a dor, depois as consequências, são dores cruéis. São dores que machucam, que ferem, né? Há um tempo atrás, achei muito bonito, um irmão me procurou e falou assim: pastor, o senhor permite que eu volte? Ele falou assim, eu falei, claro que eu permito que você volte. Você tem toda a liberdade de voltar na casa de Deus. Ele falou assim, sabe, pastor, eu nunca devia ter saído. Eu nunca devia ter saído da casa de Deus. O que ele quis dizer para mim foi, eu acreditei em mentiras. Eu acreditei em mentiras e fui contaminado. E quando eu saí, depois eu não tinha mais força para voltar. E aí uma coisa que ele me atentou foi, ele falou assim, sabe o que acontece, pastor? Depois que eu saí, eu comecei a querer agredir a igreja. Porque na realidade eu queria voltar, mas como eu queria voltar, mas o meu orgulho não deixava, o meu orgulho era mais forte do que o meu desejo. Então, para que o meu orgulho fosse alimentado, eu criticava a igreja. Mas na realidade, meu desejo era voltar. Assim nós somos, irmãos. Nós não somos humildes, muitas vezes, dizem assim, errei, eu estou voltando. Errei, eu quero reconciliar. Eu errei, onde já se viu eu com 50 anos, com 60 anos, começava a namorar uma moça de 17 anos. Quando que eu achei que eu ia ser feliz com ela? Não tem como. Não há possibilidade alguma. Deixa eu voltar para a minha cinquentona mesmo. Deixa eu pedir perdão para ela. Deixa eu dizer que eu não vivo sem ela. Mas e o orgulho deixa? Não, o orgulho não deixa. Então quando o orgulho não me deixa, é mais fácil eu criticar. É mais fácil eu falar assim, eu separei dessa mulher porque ela era muito ruim, ela era chata. Mas você sabe que ela era uma boa esposa, você sabe que ele era um bom marido. Mas a gente não quer reconhecer. É mais fácil a gente se anular, a gente criticar do que a gente falar, não, eu errei. Tenha medo, tenha temor da mentira. Amém? Tenha temor da mentira. Tenha temor quando as pessoas vierem trazer coisas para vocês. Ai, eu não quero saber isso não. Isso não é bom para mim, eu não quero saber. Eu não quero acreditar em mentiras. Porque as mentiras, só para encerrar a palavra, elas chegam como sendo o quê? Verdades. A pessoa ela fala com tanta veemência que você acredita. Você veja que a serpente falou mal de quem? De Deus. De Deus, olha que ousadia. A serpente diz assim, Deus falou que vocês não podem comer das árvores, até que a Eva falou a verdade, falou assim, não, nós podemos comer dos frutos, só da árvore que está no meio. Porque Deus disse que nós não podemos comer dela. E a serpente foi o quê? Contradizendo. A serpente foi falando. Agora uma das coisas que é muito forte você entender também nesse trecho, queridos, que a serpente falou uma verdade. A serpente diz assim, certamente vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês como Deus serão. O que a serpente falou para Eva era uma verdade. Ela não mentiu. Só que nós temos que aprender a obedecer a Deus. Quando Deus diz não, é não. Quando Deus diz, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça isso. Eu não quero que você se separe, não é para você se separar. Eu não quero que você não desista, eu quero que você não desista dos seus filhos, eu estou dizendo, é para você não desistir dos seus filhos. Porque a serpente fala uma coisa aqui verdadeira. De repente a serpente fala assim para você, viu, você ganha hoje 5.000 por mês, mas se você começar a dar nota errada, tudo, você vai passar a ganhar 12. Não é mentira. Se você começar a ser sonegador, você começar de repente a fazer alguns trambiques que você sabe que você pode fazer no seu emprego, de repente, pelo menos quem tem comércio, indústria, algumas coisas ilícitas, você sabe que você pode fazer e que ninguém de repente vai desconfiar, é verdade que a serpente está falando, você passa a ganhar de 5, passa a ganhar 12. E você vai ficar rico.
Mas é uma verdade que lhe vai trazer uma dor tremenda, porque você está indo contra os princípios que Deus designou para você. Não é uma verdade que de repente Satanás fala assim: viu, como você é tonto, como você é boba, essa mulher que você casou, olha que mulher chata, já não é mais como era antes. Você não percebeu que aquela menina ali está dando em cima de você? Ela é muito mais bonita que a sua esposa, mais inteligente, estudada. Se você for ver pelo lado carnal, ou vice-versa, de repente você é uma mulher, e o seu marido é um bruto, é um grosso, um estúpido, mas é o pai dos seus filhos. E de repente surge lá na faculdade, na escola, um rapaz mais simpático, um moço mais delicado com você no conversar, te dá atenção, empresta os ombros, os ouvidos. Satanás fala a verdade para você. E é uma verdade. O seu marido é um bruto, um chato, papapá, mas esse é um moço bonito, gentil. Mas Deus não quer que você separe da sua esposa. Deus não quer que você separe do seu marido. É bonito a teoria, mas o final é a sua ruína. Por isso que você tem que ouvir a voz de Deus. Quando Deus disse não, é não. Quando Deus disse não, é não. Mas a Eva foi e comeu do fruto que Deus havia dito para não comer. Além de tudo, deu para Adão. E outra coisa, cuidado você cair no pecado do outro. Adão podia chegar para a mulher e falar assim: o que você está me oferecendo? Estou te oferecendo o fruto que Deus disse que nós não poderíamos comer. Adão podia falar assim: você comeu, eu não vou comer. Eu não quero comer desse seu fruto. Você foi transgrediu o que Deus nos orientou. Mas Adão foi lá e também compactuou com a Eva. E a ruína vieram para os dois. A ruína vieram para os três. Veio para a serpente, veio para a mulher e veio para o homem. Não queira pagar para ver, nem eu e nem você, a consequência dos nossos erros, por acreditar nas mentiras que o inferno tem nos dito aí fora. Eu não quero acreditar em mentiras de Satanás. Eu quero viver a verdade de Deus sobre minha vida. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Siga Jesus, irmãos. O que está faltando para nós é a leitura uma leitura mais profunda da Bíblia. Momentos de jejum, de oração. Façam jejuns em nome de Jesus de televisão. Façam jejuns na internet. Faz jejum de Facebook. Faz jejum. Eu não quero mais. Eu não quero saber não. Ah, mas agora tem a nova que saiu. E tem a outra que agora estão dizendo. Meu irmão, até quando você vai viver assim? Eu não quero saber mais nada. Eu quero olhar para Jesus. Eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou buscar a face do Senhor. Eu vou me fortalecer na fé, para que eu não caia nas mentiras de Satanás. Se coloque em pé, por favor. Se você puder agora, coloque as mãos próximas ao teu coração. Fecha bem os teus olhos. E vamos falar com Deus. É um momento de oração. É o momento de você se colocar na presença do Senhor e dizer: Deus, me perdoe. Porque muitas vezes eu fui precipitado e acreditei em mentiras. Eu emprestei meus ouvidos para ouvir palavras que eu achava que eram verdades, mas eram mentiras. E que me levavam para a minha destruição. Que me levaram para a minha destruição. A todos que nos ouvem, ó Deus, ensina-nos neste dia a desviar das mentiras de Satanás, que não venham contaminar nossos olhos, que não venham contaminar nossos ouvidos, que não venham contaminar nosso coração, a nossa casa. Quantas vezes nós chegamos em casa irritados de tantas mentiras que nós ouvimos na rua, no trabalho, na escola, na faculdade. Então quando nós chegamos em casa, nós chegamos possessos de irritação, possessos, desequilibrados até mesmo, porque nós fomos influenciados
A mentira tomou posse do nosso coração. A mentira tomou posse da nossa mente e aquilo nos contaminou. E contaminou o corpo inteiro. A Bíblia diz assim: se os teus olhos forem maus, ele tem poder para contaminar o meu corpo inteiro. Não deixe que as mentiras nos contaminem e nos enganem. Que em 2014, ó Deus, nós possamos crer na tua vitória, em tuas bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Diga graças a Deus. E vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.